Bem-vindos mais uma vez ao nosso NPcast. Hoje eu tô empolgado aqui, bem animado, porque a gente vai falar de branding, inteligência artificial. Esse mercado está dando uma chacoalhada, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui com um especialista nesse assunto, Daniel da Pupila Studio. Bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Muito obrigado a você pelo convite. Muito bom. É um prazer falar sobre dois temas que eu gosto tanto, marca e inteligência artificial e essa intersecção desses dois mundos que está mudando tanta coisa aí no jeito de fazer e de pensar. Top. Bom, você tem alguns meses de carreira, é isso? Bom, dentro de Pupila a gente ainda é um bebê, tenho 8 meses. No branding eu já vou fazer uns 17, 18 anos aqui Ai, meu trabalhando com Deus do céu. marcas Então a o gente tem tempo aqui todo. um verdadeiro especialista. Fala pra gente aí, cara, pra galera te conhecer um pouco mais, quem não te conhece. Alguns trabalhos pequenos assim que você já fez, né? Explica pra gente aí um Legal. pouco. Cara, eu acho que ao longo da minha carreira de branding, né, eu trabalhei muitos anos na Future Brand, que é uma das maiores consultorias de branding no Brasil, e tive a oportunidade de trabalhar com marcas de diferentes setores, Uhum. pequenas, médias e grandes, mas desde grandes cases como RD Station, Boticário, a criação do grupo Boticário, Banco do Brasil, Localiza, Habib's, enfim, Uau. trabalhos de marcas assim, que efetivamente movem, né, um setor, um segmento, até universos muito curiosos, por exemplo, suplementos minerais para ruminantes. E eu já fiz Isso. dois trabalhos para Meu duas Deus. marcas. Eu já estudei, eu já trabalhei com uma marca de empreendedor familiar ali em Fortaleza que faz bojos para sutiã. Que isso, E que cara. faz um trabalho que foi um trabalho tão incrível porque a gente precisava entender com profundidade a relação da mulher com o seio que vem mudando muito, e o não uso de bojos e tudo isso. Então era muito importante para você Uhum. reconectar essa empresa no mercado. E é um trabalho, inclusive, que tem um resultado belíssimo. Então, Que legal. putz, tive a oportunidade de trabalhar e ter muitas histórias ao longo desses 17 anos de carreira aqui. Muito Massa. legal. Qual o trabalho que te deu mais orgulho assim de ter feito? Olha, é difícil porque os trabalhos eles são muito diferentes, tá? Uhum. Eu acho que quando você pensa em grande case e transformação, assim, no ponto de vista de impacto, sem dúvida o Boticário ele se transformou numa empresa muito diferente do que ele era quando a gente começou esse trabalho. O Boticário sempre foi uma marca muito querida das pessoas, mas quando a gente começou esse trabalho em 2009, 2010, ele era uma marca que assim, tinha sinais ali de envelhecimento, de perdendo alguns uns features. E eu acho que com muito mérito de tudo que eles construíram a Uhum. partir também de uma interação, a gente passou 2 anos e meio trabalhando junto com eles. Criando o grupo, criando, refazendo, reformulando a marca Boticário, criando Eudora. É, eles se tornaram uma marca mais desejada em diversas pesquisas, eles, assim, por diversos recortes, eles se tornaram uma marca que hoje é, tenho, assim, com convicção posso dizer que eles criam as tendências É. e isso tem muito a ver, isso não tem a ver, obviamente, só com o que a gente fez, mas eu acho que eu fico feliz de ter sido parte de uma fagulha de transformação, onde o desafio naquela época era como é que a gente faz esse negócio pensar marca de uma maneira mais abrangente, Top. tá? Quem era o CEO na época? O CEO já era o Arthur, na época a CMO era a Andrea Mota. Uhum. O mundo todo se transformou muito, mas eu mantive aqui boas amizades de um trabalho muito intenso que a gente fez lá. Legal. Coincidências ou não, a gente gravou com o Arthur Greenbaum, gravei na minha terra natal, BH, semana passada. A gente vai colocar o link aí assim que a gente colocar esse episódio no ar. Foi uma conversa fantástica sobre a história do Grupo Boticário,
junto ali ao Miguel, o fundador. Cara, é uma empresa de se admirar e muito Com legal ter certeza, você aqui com com a certeza. gente, um dos responsáveis aí por essa Hum, mudança, né, nesse trabalho de branding. total. Mas você sabe que você estava falando de case, eu queria até fazer um outro contraponto, porque se você me perguntar qual é o case mais bem sucedido e executado, é, talvez eu te surpreenda, que é o case que a gente fez para BP, a antiga Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sério? É, com muito mérito de todo o time que desenvolve o trabalho nas diversas cadeias ali, acho que a Denise, que é a CEO, absolutamente comprada no discurso, na transformação, Maria Alice, Roberta, assim, tipo, gente que muito competente, que levou muito a sério. O que que Uhum, aconteceu? A BP, ela saiu de um lugar que era um hospital muito associado ao SUS, que, né, com todos os desafios que você tinha, fez uma transformação desse negócio, se tornou a terceira marca de hospital mais desejada de São Paulo, numa cidade que tem, putz, players que quase que não existem em nenhum é, lugar do Brasil, como Einstein, como Sírio. sim. E assim, a revolução que isso fez com que, por exemplo, a indústria hospitalar tenha olhado para a marca de uma maneira muito diferente. Todos os hospitais começaram a criar trabalhos de marca. É, e é muito interessante assim o quão bem executado é o trabalho no dia a dia, na experiência, em todos os pontos de contato. Que legal. Então são experiências muito, né, saúde, a lógica do hospitalar, que tem os casos bem-sucedidos, mas tem também os casos difíceis, né? Uhum. A gestão e como é que você consegue transformar isso e trazer uma ótica completamente diferente da maquiagem, da beleza, ou do serviço financeiro, do chocolate. Então, Uhum. os mundos, eles são muito distintos aqui, Top. quando a gente está falando de construção de marca. Engraçado você falar da beneficência. É outra coincidência, né? Eles estão conectados hoje com HSM, com Learning Village. Acho que estão conectados com... Porque Eu não sei a fundo, mas eu acho que eu sim. escuto muito lá enfim, passa uma percepção forte de inovação, de fazer diferente, de sair do tradicional. Olha que Sim, interessante como que isso sim. reverberou até para mim que não Claro, acompanho claro. diretamente, que sou de BH e E construção de marca é isso que mesmo, legal, ela cara. afeta diversos stakeholders de maneiras diferentes, né? Que legal. Muito bom. Bom, vamos lá. E qual foi o mais difícil? Trabalho de branding mais complicado, assim? Aí você me coloca numa saia Mas justa, não né? precisa Mas falar o nome. eu vou dizer que tem um cluster de mais difíceis, Boa, tá? boa, boa. Que são os trabalhos onde as decisões elas são muito centralizadas e pessoais, é, em princípios que eles são muito, enfim, divergentes do que o trabalho deveria ser. Então, muitos eu acho, eu gosto, tem que ser assim, Aham. com pouco espaço de troca. Uhum, O branding, ele só funciona quando ele é uma construção coletiva e colaborativa. uhum, E eu não estou falando só da relação agência-cliente, mas eu estou falando internamente. As pessoas precisam vestir aquela ideia. Eu digo que existe o branding do trabalho de branding dentro da empresa. E o branding ele precisa ser um movimento. uhum. Ele precisa contagiar todo mundo que está trabalhando para a gente conseguir fazer juntos ali um processo de transformação. E quando esse processo ele é muito unilateral, baseado assim, numa única ponto de vista, numa única percepção e numa percepção de quem de alguma forma influencia e diz que tem que ser desse jeito, é, normalmente esse trabalho ele é não só desgastante, mas ele acaba não levando num lugar que poderia se levar. Assim, quando ele ouve as diferentes percepções, quando ele traz uma construção mais rica e mais conectada com o futuro e não com o passado, ele tende a ter um resultado muito melhor. Legal. Você falou de futuro e passado. O que que mudou, Daniel,
de fazer branding na época do mundo offline, físico, para o mundo digital? Puta, acho que mudou muita coisa. É, eu costumo dizer que, assim, antigamente, o papel do marketing, de uma certa forma, mudou muito, Uhum. né? E a noção de marca também mudou muito, né? Antigamente, você tinha no marketing e nas agências de publicidade quase que uma coisa criativa, intocável e que você fazia uma grande campanha e que isso era a única coisa que era importante. E você tinha, inclusive, uma pouca conexão disso com o resultado. Tinha uma coisa muito egóica dentro desse lugar. Uhum. Hoje, a expectativa em relação aos times de marketing mudaram muito na entrega do resultado. A lógica de performance, os novos canais de comunicação, o digital trouxe aqui a provocação das mensurações, do ROI, do resultado ali de uma maneira muito prática. Um time de marketing hoje, ele é, ele é muito mais responsável por métricas do que já foi no passado, tá? E eu acho que uma outra coisa que aconteceu importante versus esse mundo de poucas grandes campanhas é que hoje você está comunicando com o cliente o tempo inteiro ao longo da jornada, desenvolvendo diferentes pontos de contato, de relacionamento com ele. E isso traz uma série de outras dinâmicas. Produção de conteúdo, consistência, relevância. Como é que eu construo, né? Já é um grande passo eu pensar que eu estou conversando mais com o cliente do que simplesmente falando me conheçam ou me comprem ou eu sou muito legal num determinado momento. Mas como é que eu administro melhor essa relação? Como é que eu convido ele para participar da construção dessa marca? Como eu crio comunidades em torno da minha marca? Como é que eu chamo mais gente para fazer para falar sobre mim? Acho que esse é um outro fenômeno importante, né? A lógica do digital faz com que talvez seja mais importante ter pessoas falando sobre você do que você mesmo falando sobre você. E nesse Interessante. meio do caminho tem um influenciador. É, ou seja, essa gestão ela se torna muito mais complexa, né? A caixa de ferramentas que você tem hoje, ela é infinitamente maior e cada uma dessas ferramentas oferece milhares de configurações. Uhum. Ou seja, eu diria que o marketing ficou muito mais técnico, com muito mais recursos. Interessante. A impressão que eu tenho é que com o digital, enfim, a gente começou a falar muito mais de performance, né, de mensuração, de resultado e tal. E parece que a gente exagerou um pouco nesse lado a gente foi demais para performance. Eu não sei se a gente esqueceu um pouco o brand e parece que tem hoje um movimento de, tipo, pera lá, brand ele é super importante. Tem algum percentual de gasto de investimento ideal, assim, pra gente X% eu invisto em branding, X% vai para performance? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que por que que eu tenho que dividir performance e branding em duas caixinhas diferentes? E eu sei qual é a resposta, tá? É porque hoje a dinâmica de construção de performance ela é inviável levar o branding em consideração. E aí a gente começa a falar dois mundos e começa a trazer dentro das organizações um fla-flu que ninguém ganha, Parece até tá? inimigos, né, cara? Então, quando você fala assim, quanto de um, quanto de outro, é um cabo de guerra, né? A gente precisa unir essas duas coisas, Uhum. porque se eu faço com que toda a minha exposição de performance me ajude a construir marca, e, e eu tô unindo esses dois mundos e indo para um lugar muito mais longe. É mais difícil, não tem agilidade, não sei das quantas. Acho que tem um mundo agora que permite isso, que é, por exemplo, o mundo da inteligência artificial, que consegue conectar esses dois mundos de uma maneira muito melhor.
consigo trazer mais criatividade, mais relevância, mais alinhamento com a marca na velocidade que eu preciso para gerar performance nos canais que eu preciso estar para gerar performance. Uhum. Então, acho que isso é game changer. É, então, eu acho que essa lógica aqui talvez seja um ponto mais importante que a gente precisa quebrar, assim. É claro que eu vou ter campanhas mais focadas em construção e outras, assim, mas a gente não devia fazer com que seja um preto e branco. A gente devia ter um, um cinza gigante, alguns pretos e alguns brancos dentro dessa construção, e não simplesmente dividir esses dois mundos como se fossem coisas que não se conversam. Boa. Você falou de inteligência artificial. E aí, o que que muda no branding agora, então, do digital para esse boom, para esse avanço das inteligências artificiais? Cara, acho que muda tudo. É, E a gente ainda nem sabe o que que é o tudo, tá? É, Acho que muda tudo não só no branding, no marketing, acho que muda tudo isso em diversas áreas da gestão, em diversos aspectos da nossa vida. A nossa capacidade de fazer coisas, ela se torna infinitamente maior à medida que a gente vai buscando e entendendo melhor como as ferramentas elas precisam crescer, Uhum. tá? Acho que a primeira coisa importante que eu vejo muitas pessoas falando assim com uma missão, como é que eu trago AI para minha marca? Ou como é que eu trago AI para o meu negócio? E eu acho que você começa do lugar errado. Uhum. A primeira coisa é entender assim, quais são suas dores. A partir das suas dores, quais soluções possíveis. E aí a AI vai te dar uma míriade de soluções interessantes aqui que vão ficando melhor e vão ficando mais é, convergentes. Hoje talvez a gente tenha ferramentas ainda muito específicas porque a gente está justamente nesse processo de construção de uma tecnologia inteira nova, tá? Mas voltando ao tema central da pergunta, que assim, o que que muda? Muda a capacidade dos times de produzir, de pensar, de analisar. Então, eu posso ser muito mais assertivo nas minhas leituras. Eu posso ser muito mais criativo do ponto de vista de execução. E talvez a gente, ao longo da conversa, vai mostrar algumas coisas que contam isso. Mas hoje, a minha capacidade de produzir e de executar é um limitante para eu realizar uma série de coisas. Vou dar uma ideia bem boba, assim. Quero fazer uma campanha incrível com um cachorro voando. Ah, ótima ideia, legal. Como é que eu faço? Ou eu vou fazer isso num Photoshop, mas é difícil, não é trivial. É, Hoje, em 40 segundos, eu te entrego uma imagem com a identidade da sua marca, com as suas cores, com o seu estilo fotográfico do cachorro voando. Putz. Então, eu posso sonhar, eu posso voar mais alto, eu posso pensar mais alto. Eu posso trazer, por exemplo, muito mais personalidade para as marcas, porque eu consigo executar diferentes estilos, diferentes linguagens com muito mais facilidade. Eu consigo customizar conteúdo. Eu consigo ter virtualmente aqui uma imagem para cada pessoa, com um texto para cada pessoa. Basta eu ter é, a base de dados aqui de cada pessoa minimamente organizada. Uhum. Tô falando muita coisa de geração de conteúdo, mas tem muitos, o que é um pouco a praia onde eu tô, mas assim, tem muitos outros ganhos, por exemplo, em performance, alocação de mídia, entendimento de consumidor, você tem informação real time. Então, por exemplo, eu tava, enfim, no mundo de startups, eu tenho outros colegas que estão nesse desafio, de gente que faz, por exemplo, leitura real time do que está acontecendo nas mídias sociais de vídeo. E consegue, por exemplo, trazer o que é trending, pelo que as pessoas estão falando no TikTok ou no YouTube. É,
E isso te dá uma assertividade para criação de produto, Uhum. para temática de comunicação, narrativa. Então, assim, é como se a gente tivesse ganhado superpoderes mesmo. É, e aí tem a ver com fazer melhor o que a gente já faz, mas muito mais do que isso, fazer novas coisas. Encontrar maneiras de se conectar com as pessoas de uma maneira muito mais relevante, muito mais customizada. Pelo que você está falando, a inteligência artificial ela pode ajudar, então, na criação de marcas fortes. Isso não é isso mesmo ou isso ainda vai continuar pro humano fazer 100%? Eu não acho que é um ou outro, acho que é uma dupla, assim. Eu acho que hoje, assim, a sensibilidade humana ela é super importante para muitos aspectos. A criatividade humana ela é importante para muitos aspectos. Uhum. Então, vou pegar meu exemplo. Eu consigo ler tudo que está acontecendo e o que é trending. Como é que eu respondo a isso? Tem alguém na cadeira. Qual é a minha estratégia em relação a isso? Tem alguém na cadeira pensando. Onde a inteligência artificial é melhor? Na execução disso. Na execução mais rápida, mais barata e mais inteligente disso. Mas eu acho que a estratégia do negócio, a estratégia de marketing, a criatividade, a sensibilidade da resposta, ela passa, sem dúvida, pelo profissional humano. Uhum. E você tem alguns exemplos para falar para gente desse papel hoje da inteligência artificial na construção de Show. marcas? Eu queria mostrar algumas coisas Pô, massa, muito vamos lá. ligados à construção de conteúdo. Uhum. É, então, assim, imagina que hoje, por exemplo, uma das maiores dificuldades que a gente tem na construção de marca, existem várias, mas uma razoável aqui é a gente ser capaz de manter a linguagem dessa marca de uma maneira consistente ao longo dos diversos pontos de contato, Uhum. tá? Super difícil por vários motivos. Primeiro porque eu tenho vários times, muitas vezes, trabalhando ao longo dessa comunicação que ela é mais omnichannel com o cliente, né? Eu converso com ele em vários momentos dessa jornada de valor. Várias áreas, várias agências que podem estar trabalhando com isso. Como é que eu garanto essa consistência? Se eu vou para o universo aqui de produção de conteúdo, imagina, por exemplo, clicar uma foto. Você tem ideia de quanto custa uma foto dessas que vai para um post de campanha? Cara, eu recebi orçamentos assim, nas centenas de milhares por É, pouquíssimos cliques ou um clique só e ó, assim, impressionante. varia bastante de acordo com o tipo de profissional que você está falando, mas numa média, a gente está falando de 7 a 15 mil reais por foto. Uhum, Você vai fazer um ensaio com 15 fotos, você gasta 200 mil reais. uhum, A pergunta é, o que você faz com 15 fotos? uhum, Você gasta isso numa tarde. Você não preenche o seu site com 15 fotos. uhum. Ou seja, é, fora que isso é um processo que demora um mês. Se você for pensar em toda a logística, né, do que é, por exemplo, uma produção de fotografia, uma cena simples, uma pessoa andando de bicicleta na rua. Puta, você precisa parar a rua. Você precisa ter autorização da CT. O dia tem que estar bom. Você precisa ter o modelo que Muita precisa se gente envolvida. alimentar, trocar de roupa. É uma estrutura gigante. Você tem dois, três funcionários que estão na fotografia, iluminação, não sei das coisas assim. De fato, não é caro à toa. É caro porque é um trabalhão. Uhum. Você precisa brifar quem é o tipo de modelo. Exige um esforço enorme de dentro da empresa, das agências. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Imagina que eu consigo hoje ter uma foto no meio do meu processo de criação. Eu quero fazer essa peça, eu pensei em 40 segundos, eu tenho aqui 4 opções de foto. Não gostei, mais 40 segundos, eu tenho 8, 12. E eu certamente acho a foto que está já na linguagem da minha marca. Então isso muda muita coisa. Ah, não, mas a gente tem o banco de imagem. Cara, não tem nada mais unbranded do que o banco de imagem. Primeiro porque, por mais que eles tenham milhões de imagens, nunca tem aquela que você precisa que
e especialmente aquela que traduz as características da sua marca. Então, daqui a pouco eu vou te mostrar aqui o que eu chamo de uma foto branded. Uma Uhum. foto branded, ela é capaz de transmitir os atributos da sua marca sem você precisar ficar contando sobre isso. Você não precisa contar que você é simples, você não precisa contar que você é humano, você não precisa. As pessoas simplesmente percebem. E isso faz muita diferença. Não é uma marca, é uma foto que está ocupando um espaço numa peça. Ela está ajudando a contar ativamente e a gerar percepções sobre você, né? Uhum. É, então, eu acho que isso muda bastante coisa. Então, tem uma diferença de uma foto artificial, que é o que a gente vê muitas vezes em banco de imagem, né? Fala, cara, vamos Exato. economizar aqui. Nossa, cara, quantas vezes eu já vi isso em campanha da gente orçar fotografia, apresentar para o cliente. Falar, vocês estão malucos, eu não vou gastar 100 mil reais com isso de jeito nenhum, vamos para banco. E aí, cara, aquela americanização Exato. em Exato. campanhas regionais que fala, cara, mas isso aqui não faz sentido e hoje a gente consegue resolver esse problema Exato. mais fácil do que antes, Total. né? É engraçado até que uma vez eu tava vendo Tava numa discussão, eu falei, não, essa foto é muito americana, né? Era uma foto de uma pessoa, de uma mulher no quarto. E não era só porque a mulher parecia americana, mas era porque o tamanho do quarto era um tamanho de quarto de uma casa que não existe no Brasil. Então, assim, ou seja, são todos esses detalhes que geram a tal da relevância, da Uhum, pessoa se sentir que aquele produto, aquela marca, aquela comunicação é para ela. uhum. Então, assim, imagina que a gente pode aqui, e aí eu vou até, você pode olhar na sua tela ali um slide, ter aqui um conjunto de fotografias que você olha para elas e você tem uma facilidade enorme de perceber sobre o que elas querem trazer sobre essa marca. Uau. E eu crio elas aqui de uma maneira muito fácil, com um texto que Putz. é, puta, uma mulher mascando uma bola de chiclete gigante. E aí eu posso escolher é, uma bola de basquete, uma pessoa andando de skate, comendo chocolate, e olha o nível de consistência que você tem nessa execução. Galera, você que está escutando a gente aí nos podcasts, eu vou te sugerir, cara, corre depois lá no YouTube, porque isso aqui é muito louco. Cara, que essas imagens são maravilhosas. Que isso, E cara. aí, olha que bacana, que assim, pode ser foto. Se foto é difícil, vídeo é mais difícil ainda. E olha como eu consigo ter um vídeo hoje já numa qualidade Nossa. muito bacana, é, e, putz, assim, super dentro do meu estilo fotográfico. Aham. Imagina que eu posso ter todos os textos da minha marca no mesmo tom de voz, mantendo a minha linguagem e o meu jeito de falar. Uhum. Então, se a gente pensa que marca, né, ela é a percepção que as pessoas têm sobre um produto, serviço, a empresa, à medida que eu mantenho a minha linguagem, eu consigo ser compreendido de uma maneira mais fácil. Eu consigo, quando isso é intencionalmente construído, eu consigo gerar uma percepção sobre quem eu sou. Uhum. Então, assim, dentro da lógica aqui é, da, das mudanças, né? Como é que o AI consegue ajudar a criar marcas relevantes? Eu destacaria alguns pontos. E aí eu acho que na tela que a gente consegue ver ainda mais algumas coisas, que é, primeiro, o que a gente está chamando do visual storytelling. Que é Ok. isso, é a nossa capacidade de contar uma história, de contar atributos, simplesmente pelos detalhes que compõem essa fotografia. Uhum. Vai me ajudar a construir consistência, é, Que louco. fazer com que toda a minha comunicação tenha uma cara, transmita os mesmos atributos. Aham. Eu vou ter ganhos enormes do ponto de vista de criatividade. Porque agora eu posso criar um vaso, uma bolsa que é um vaso, ou ter um povo ouvindo música, ou ter uma criança dentro do aquário. Não, assim, eu posso criar de maneira consistente o que a gente quiser. Essa moça do vaso aqui que você colocou, isso é 100% IA, cara. 100%, tudo é 100% IA. Meu Deus do céu.
E aí, só para terminar aqui a lógica, né? Você claramente tem um ganho de eficiência, porque eu consigo gerar, sim, as 15 fotos do shooting que demorou um mês e custou R$ 200 mil, eu consigo fazer isso real em 15 minutos, em 20 Uhum. minutos. É, tendo aqui um shooting on demand, né? E mantendo uma consistência enorme de tudo aquilo que a gente está fazendo. Aham. Mas eu acho que o mais impressionante, que eu acho que é game changer, é a possibilidade de eu customizar conteúdo. Então a gente fez uma brincadeira aqui, que a gente mostrou até usando uma marca que é conhecida, né? Que é a Mastercard. Uhum. E vamos partir do princípio que o que é priceless, né? A campanha, talvez a campanha de marketing mais conhecida do mundo todo, de todos os tempos. Sim. O que é priceless é absolutamente individual. E a gente fez aqui só usando o LinkedIn das pessoas, é, o que é priceless, tangibilizou isso numa imagem e escreveu um e-mail, que não está aqui porque é enfim, um texto maior, mas que segue a mesma estrutura, mas tem um léxico individual para cada um de acordo com os gostos, aptidões e valores de cada indivíduo. Não, agora eu buguei. Peraí. Você entrou no. Como assim esse lance do LinkedIn e que gerou isso A aqui, gente cara? é uma POC, né? Uma prova de conceito. A gente Aham. pegou e dentro da nossa AI, a gente pega assim eu posso fazer um e te mandar aqui. Massa. É, eu pego o LinkedIn, o perfil do LinkedIn da pessoa, ele lê. é, Além de todas as experiências profissionais, tem um about ali, que normalmente você escreve um texto um pouco mais pessoal dos seus gostos, mas das quantas ele interpreta isso, soma com a sua idade, ele lê sua foto, Nossa e ele senhora. cria uma cena Putz. que é priceless, com um texto feito para você sobre como, nesse caso, a Mastercard ela é seu parceiro nessa jornada de você Que conseguir aquilo louco, que é cara. importante para você na Não, vida. e na foto aqui você colocou dessas. São vários estilos diferentes aqui. E tem um DJ no meio aqui, cara. O que que tem a ver esse DJ com esse? Que Então, é loucura. porque esse é o ponto curioso, assim. Essa imagem, ele é de um amigo, é tudo aqui amigo nosso, né, Aham. que a gente fez só para testar. Sim. Ele é um diretor de estratégia, mas gosta de ser DJ nas horas vagas. Uhum. E aí você fala, por exemplo, um título para ele que é Mixing Beats and Brands into the Global Region. Por quê? Ele é diretor global de estratégia da agência. E aí ele está usando a ideia de mixar, né, mixar as batidas e as marcas num ritmo global, ou Global. seja, ele cria um texto que é super legal, que é super charmoso, inclusive, que tem é, a, a, a linguagem dos títulos que eu quero construir, que são os títulos aqui Caramba. do Priceless. Mas espera, essa imagem é da própria pessoa, a foto? Não, não. Ah, Eu ok. crio Mas um você está criando o cenário, cenário mas que remete a que características, remete porque aí eu peço para ele características olhar, por reais. exemplo, imagem, desculpa, idade, Aham. ele olha para foto. A ideia nunca aqui foi, por exemplo, reproduzir a imagem, porque seria É, esquisito. sim. Mas eu vou dar um outro exemplo. Essa pessoa negra, ela é uma redatora que trabalha lá no nosso time. Uhum. E que ela tem uma pessoa dessa faixa etária, e aí fala de weaving words into unforgettable stories. Isso é o que é priceless para ela. Que Então, louco, mano. você vai construindo aqui uma coisa que se eu quero gerar relevância para você, então imagina na hora que eu conecto isso, por exemplo, com uma ferramenta de CRM, um Salesforce, Aham. que eu tenho aqui o histórico. Pensa eu sempre usei esse exemplo porque eu acho super didático. Eu fiz o projeto da Localiza, né? Então, é, imagina que se eu e você formos alugar um carro, a gente talvez alugue carros diferentes, viajar para lugares diferentes. Você está em Belo Horizonte, eu estou em São Paulo. Uhum. É, eu tenho agora uma filha pequena, preciso de ganhar, não sei o quê. Então, eu consigo contextualizar tudo isso nessa minha comunicação. Agora, imagina a Dona Maria que mora em Feira de Santana. Ela é completamente diferente. O que vai funcionar para mim, o que vai funcionar para você, já pode ser diferente, mas para ela certamente é. Uhum. Então, eu posso customizar cenário,
razão, tipo de viagem que ela vai fazer com o carro. Ah, eu alugo mais carro a negócio, você aluga mais carro a lazer. Eu consigo entender todas essas características do seu perfil e fazer essa comunicação direto para você. Isso é game changer. Qual ano que você fez esse trabalho para Localiza? Aproximado. 2022, 2021, Bem 2022, recente. 2023, bem recente, esse novo rebranding que eles fizeram. Olha que coincidência. Mais uma aqui para as nossas conversas, cara. Eu fui o atendimento da Localiza durante um tempo para América Latina. E agora eu posso falar porque isso já tem muito tempo e para falar bem, assim. Cara, a gente sofria no passado com as campanhas. A gente sofria porque a gente queria regionalizar, né? Isso era um pedido que vinha do cliente, vinha da Localiza, e a gente ia fazer campanha no Nordeste e era um americano mais americano que o outro, cara. Fazendo campanha no Nordeste. Falei, cara, não faz sentido isso. E aqueles caras galãs, saca? Só gente bonitona que você fala, cara, esse cara aqui é um. Ele é tudo menos uma pessoa que tá ali no centro-oeste do É, Brasil, é, dirigindo o é. carro. Né, Louco, louco, mano. e você sabe que até coisas do tipo de clima, né? Porque assim, pô, a gente passou aqui meses de inverno em São Paulo e talvez para uma comunicação para cá, você vai sugerir, sei lá, um bom momento para comer um fundi. Mas Uhum. você vai para Salvador, o sol tá torando lá, velho. Assim, e tipo, e como é que você tá fazendo a mesma conversa com cada um? É, Destinos de praia, destinos de campo, é. é, assim, tem muita oportunidade de você customizar em qualquer recorte. Eu posso fazer um recorte geográfico, eu posso fazer um recorte etário, eu posso fazer um recorte de atitudinal. Aham. É, basta eu entender, e aí entra o novo papel do cara do marketing. Sair da execução puramente e gastar mais energia na estratégia, Aham. de como eu vou gerar mais O relevância. animal. E por isso que eu acho que muda bastante. Cara, isso é total game changer, porque você falou, você foi no ponto agora. A inteligência artificial aqui, ela não é só para uma melhoria de eficiência, para uma execução. Ela tem que ser usada no raciocínio, ela tem que ser usada no pensamento, na estratégia. Agora, voltando, volta no slide que tem a campanha da Mastercard, porque eu fiquei curioso com uma coisa. A gente está falando deixa eu pegar o exemplo desse DJ de novo, que eu fiquei curioso aqui. Eu vou Essa. te mostrar duas coisas aqui. Eu vou voltar no DJ, depois eu queria te mostrar aquele que você viu das diferentes cidades para você ver o quanto é, ele é importante Boa, a boa. Então, customização. só um parênteses aqui nesse DJ que eu fiquei curioso. Você foi no perfil do LinkedIn e essa pessoa, ela é DJ nas horas vagas também? Ela Ela é como curte hobby, como ela hobby? declarou isso, Porra, né? que fantástico. Então, cara, a gente tá falando aqui de uma hiper personalização Super, de campanha, super, que é o que tá super, bombando hoje em dia com inteligência super. artificial. Puta, é uma pena, eu comi bola, eu devia ter feito um pra você, porque a gente criou até pras apresentações uma. Porque é um prompt simples, eu Que faço louco, assim, cara. ainda manual, porque a Aham, ferramenta não tá sim. pronta nesse nível, mas em 15 minutos, sei lá, 10, 5 minutos eu gero, pego o seu perfil, colo lá, gero o texto, gero todo, gero o prompt da foto, faz a foto e coloca lá, Que depois só loucura, organiza cara. tudo e monta Top. um negócio E essa aqui. regionalização? Então, pra gente sair aí desse universo de banco de imagem. Se eu quero gerar relevância, eu preciso tentar refletir o cenário das pessoas Uhum. de uma maneira mais presente, né? Tomar um café da manhã em Salvador, em São Paulo, são coisas muito diferentes. Sim, Do ponto de vista de textura urbana, da aparência das pessoas, do dress code. E olha como, assim, eu não tô nem falando de várias cidades do mundo, eu tô falando de várias cidades do Brasil. que louco. Se você fosse lá para sua Belo Horizonte, tinha que ter um pão de queijo aqui É, nessa com imagem. certeza. Um pãozinho com manteiga. Que Então, massa, cara. você tem muita oportunidade hoje de trazer isso aqui para o dia a dia, né? Uhum. Cara, é muita transformação.
muita mudança. O que que uma pessoa que trabalha com branding, ela precisa ter hoje que ela não precisava ter antes? Não sei se ela não precisava ter antes, mas ela certamente precisa ter curiosidade. Uau. É, e porque acho que a gente se acostumou num processo muito passivo de educação, onde a gente ia lá e delegava para um curso, para uma instituição, aquilo que seria os aprendizados da nossa carreira. Uhum. E hoje, esse conteúdo ele está absolutamente diluído em muitos formatos diferentes. É aqui no nosso podcast, nos diferentes summits, nos cursos eletivos, né? Tem várias empresas atuando nisso, mas está muito no influenciador, no post. Se você me perguntar onde eu aprendi sobre inteligência artificial, basicamente eu vou te falar que tem duas fontes mais importantes diferentes. LinkedIn, veio no post, eu aprendi o tático. Assim, Uhum. cara, como é que eu faço para criar um resultado e ter controle de um resultado? Porque eu acho que essa é a grande coisa. Tem muita gente usando inteligência artificial, inclusive para geração de imagens, né? Sim. O mundo de agências. Acho que todo mundo tá brincando e flertando. Mas a questão é, quanto tempo você demora para chegar num post e num bom resultado? Uhum. É muito empírico ainda. Assim, a gente, e aí transformou isso em negócio, a gente entendeu como é que a gente faz aqui consistência com resultado esperado, né, do ponto de vista de linguagem. Onde a gente aprendeu a fazer isso? É, puta, LinkedIn, milhares de influenciadores administrando, fomos organizando esse conteúdo, começamos a racionalizar esse processo. A gente, de verdade, criou o que hoje se tornou uma nova profissão, que é o Prompt Engineer. A gente virou um Prompt Engineer. A gente, inclusive, criou uma inteligência de engenharia de prompt que permite que, com o seu input, a gente gere o prompt e faça isso. Legal. Do ponto de vista mais macro, acho que participando de grandes eventos, SXSW, acho que é uma fonte super bacana. Mas você precisa ter curiosidade e uma vontade de você falar assim, puta, domingo à noite, eu vi esse negócio, vou dar uma pesquisada, eu vou fuçar, eu vou entrar, eu vou querer ver mais um. Você não vai conseguir fazer isso terça-feira, 4 horas da tarde. Uhum. Porque lá você está entregando sua operação. Mas a questão é, se você não... E aí eu acho que é um desejo, um exercício que vem de cada um, de ir procurar e buscar um pouquinho a mais, você vai continuar fazendo a sua operação todos os dias às 4 horas da tarde, porque você não vai conseguir melhorar seu processo. Uhum. Então tem muita ferramenta legal de melhorar o processo em muitas áreas que tem a ver nesse ecossistema de marketing e de negócios, tá? Top. E hoje já tem como fazer branding 100% com inteligência artificial, cara? Acho que, assim, você consegue, mas acho que não é o objetivo. Eu acho que não seria a minha recomendação, tá? Eu acho que tem partes muito importantes do processo de branding, por exemplo, toda a parte de estratégia, de criação, que as pessoas, elas têm um papel muito importante, né? Outro dia um cara me perguntou assim, você que conhece de AI, tem uma AI que faz o logo? Eu falei, não faz isso. Por favor. Vai dar errado. Você não entendeu nada. Vai dar errado, assim. E eu acho que... mas aí tem uma reflexão interessante, assim. Você está fazendo a sua estratégia de marca. É uma coisa que você vai fazer uma vez, num período longo, né? Não é A inteligência artificial é para gerar escala, Uhum. é para otimizar processo. Você vai fazer... você vai continuar tendo um papel muito importante do criativo para entender a linguagem, para pensar, para absorver essas mil... Esse cara pode usar muitas ferramentas para melhorar o acesso dele à informação, criar mais análises, mas tem um olhar de como é que eu pego tudo isso e crio essa estratégia?
quais são efetivamente os atributos que eu posso, que eu deveria trabalhar, dado esse cenário, dado o meu produto, dado onde eu quero chegar, dado as tendências de futuro. Uhum. Acho que esse papel ele continua sendo muito preservado. O como isso a gente transforma isso numa linguagem, isso continua sendo muito preservado. A publicidade, no sentido de puta, a ideia, a sacada, isso tudo continua sendo muito preservado. O que a gente não precisa talvez seja ter 1000 horas de desdobramento de peça em 424 formatos. A gente pode ter o tempo das pessoas sendo usado para como é que eu vou customizar, que possíveis recortes, como é que eu gero mais e eu deixo essa execução mais automatizada. Boa. Não tem como negar que isso também já está, né, chacoalhando o mercado, né, cara? Porque pensa no fotógrafo. Então, Sim. né, a gente orçava ali nas décadas de 80, 90, anos 2000 e tal, e hoje a gente não vai fazer isso mais. Bom, tem a questão dos locutores, né? Muitos têm conversado e têm criado essa discussão sobre, poxa, você tem um trabalho artístico, você tem um conhecimento humano e ao mesmo tempo que vem uma inteligência artificial aí simplesmente vai substituir, não vai. Então, e agora a gente chega no aspecto da execução criativa também, né? Sim. Como que a gente. Não sei se tem como a gente conciliar isso tudo, cara, dando uma filosofada contigo aí, porque isso realmente, algumas profissões elas vão ou às vezes acabar ou elas vão ter que mudar bastante na forma como a gente trabalha no dia a dia, né? Ótimo. Esse é um excelente ponto e é uma das coisas também que eu fiquei muito curioso, eu ouvi muitas respostas e a partir daí eu comecei a criar as minhas respostas aqui, Uhum, tá? Acho que vale a pena a gente fazer um breve mergulho sócio-histórico aqui para a gente entender, porque o que a gente está falando, isso não é sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre introdução tecnológica numa cadeia produtiva, sim. tá? Isso aconteceu milhares de vezes ao longo da nossa história. Industrialização, o próprio movimento no agronegócio. Hoje, a gente precisa de muito menos gente trabalhando numa plantação do que a gente precisava há 10, 20 anos atrás. É, essas pessoas perderam o emprego? Sim. Quando a gente olha para os dados macroeconômicos, a gente tem um dos menores níveis de desemprego da história, tanto no Brasil quanto no mundo. Isso significa que as pessoas elas estão trabalhando em outros lugares. Tem uma foto que ficou muito famosa, foi usada em algumas dessas apresentações falando sobre esse tema, que eram as filas e protestos dos caixas de banco com a introdução do caixa eletrônico. E era, de fato, quantas pessoas trabalhavam num banco? É. E aí pensa no mobile, quantas Uhum. agências? As É. agências estão inventando hoje outras experiências para fazer, para se relacionar com o cliente, porque de fato você não tem mais a mesma demanda daqueles profissionais. Uhum. Então, isso acontece, Uhum. e sempre aconteceu, e sempre vai acontecer. Ao mesmo tempo, hoje você tem prompt engineers, pilotos de drone, community managers, um monte de nomes que talvez meu pai não tenha a menor ideia do que essas pessoas fazem, mas que são novas profissões e tem muita gente trabalhando nisso, né? Uhum. Tava procurando um product designer pro nosso time novo Build. Cara, você entra no LinkedIn e coloca product designer, eu juro, aparece 300.000 pessoas no Brasil que tem essa profissão. Uhum. É o cara que desenha a tela. Tô sendo muito Sim, sim. reducionista, não quero. Mas assim, ele é o cara que pensa na jornada e experiência de aplicativo, de site, de tudo isso. Que é um lugar que a gente não tinha pessoas empregadas há 10, 20 anos atrás. Faz sentido. Então, assim, o mundo ele se transforma. É, Quem vai se dar melhor? Quem está conectado com essas transformações, está vendo as oportunidades, está se ligando naquilo que é o novo. O movimento da tecnologia, ele é
uma força da natureza, assim, é impossível você ir contra. Você não consegue ir contra uma coisa que é economicamente mais barato, que reduz tempo das pessoas, e mais do que isso, que muitas vezes aumenta a qualidade do que está sendo gerado. Seria ingênuo a gente imaginar que a gente vai parar as máquinas, como tentaram se fazer no ano passado, porque assim, isso é inviável. Uhum. O que a gente precisa fazer é capacitar as pessoas, é trazer. E por outro lado, acho que tem uma coisa que é muito interessante, é polêmica, tá? Uhum. Mas é muito interessante sobre a inteligência artificial. Nunca foi tão acessível você ter acesso a tecnologias de ponta. A versão gratuita do ChatGPT, ela é maravilhosa Uhum. e ela é gratuita. Uhum. Onde está o desafio? Na vontade, no interesse e numa assimetria de informação enorme que a gente vive no mundo de hoje. Uhum. Talvez tenha gerações, é, assim, quando a gente vai mais para o interior, que está muito distante desse universo. Tá dentro das cidades também, enfim. Aí a gente entra em temas muito mais profundos, os jovens, os interesses, as vontades, a busca, o sangue no olho. Mas assim, tem muita coisa disponível. O próprio, as ferramentas de geração de imagem, para quem quer aprender a brincar, tem muitas ferramentas gratuitas. Cara, isso é muito massa. E não é só pro trabalho, né? Pra vida pessoal, é impressionante. Eu uso muito o chat GPT com as minhas filhas, uma de 4, outra de 7. E praticamente todos os dias elas falam: papai, você pode imprimir um desenho para eu colorir? Então eu vou lá, pego no Google, digito alguma coisa. Eu falei: cara, elas podem ter o próprio desenho delas. Então, pra que que eu vou Total, ficar procurando coisa no Google? Eu falei: não, você vai inventar seu próprio desenho. O que que você quer? Eu falei: eu quero um animal assim, que faz tal coisa, que tem total, aquela bagunça. E eu coloco total. o prompt pra sair só as linhas, o tracejado preto, né, cara? E isso eu falo: mano do céu, que massa, cara. Então isso vai desenvolvendo também uma questão criativa muito Claro, interessante, né? claro. Pensa, viagem. Assim, imagina o que era a viagem antes de você ter um Google Maps. Loucura, Cara, cara. assim, Abrir o mapa no meio do nada, sem é, internet, sem nada, né? a quantidade de coisas que você conseguia fazer porque você se perdia, porque você demorava, porque não sei das quantas. Hoje, né, você abre e fala assim: nossa, daqui a 3 minutos tá passando o metrô ali embaixo que já me deixa em outro lugar. Você maximiza É. coisas. É a mesma lógica aqui, assim, a minha capacidade de produzir em tempo real, a minha capacidade de fazer coisas. é, Relevantes para as pessoas. A gente vai colocar a régua num outro lugar. Uhum. É, acho que, por exemplo, tem um efeito que é interessante, que é assim, é, as marcas não vão poder suportar ficar fora desse movimento. É quase como se você estivesse indo numa festa e você chega na festa, tá todo mundo vestido melhor. O que que você faz? Na próxima vez você passa um perfume, Uhum. dá um tapinha ali. Sim. Porque é isso, assim, você tem que estar. Você vai perder relevância se você não entrar no jogo, Uhum. né? E um pouco disso que eu mostrei, a possibilidade de você ter mais personalidade, de você ter mais. Isso tudo traz coisas. Olha que coisa bacana, assim, para empresa pequena. É, hoje, uma startup pode ter uma comunicação super consistente, super alinhada, é, de uma maneira muito simples. Uhum. Ela não precisa ser aquela mesma coisa, aquela foto de banco, aquela coisa fria. Eu posso criar o meu estilo, tendo uma empresa que está começando. Uhum. É, então, eu mudo o jogo de uma maneira muito fortemente aqui. Top. E como que a gente usa
a inteligência artificial, meu caro, para a gente conciliar a parte de branding, a parte de performance e os indicadores de resultados, né? As métricas de sucesso. Legal. A gente estava falando sobre o quanto esses dois mundos não deveriam ser dois mundos diferentes, né? O que talvez fosse até então um dificultador para isso acontecer são as dinâmicas de construção de cada um, né? Quase como se você tivesse um mindset do brain que está pensando ali em cada aspecto daquela composição, uma busca pela melhor expressão, pela perfeição. E o cara da performance, ele tá olhando, falando assim, cara, eu preciso de agilidade, velocidade, e eu preciso ter 4, 5 testes para eu entender qual performa melhor. Esses dois mundos eram antagônicos até então. Hoje eu consigo juntar essas duas coisas. Né? Até estava te mostrando aqui na tela que esses benefícios da inteligência artificial, eles vão finalmente juntar esses dois universos. Eles vão melhorar as métricas de branding performance de uma maneira muito rápida. Desde nível de abertura, nível de clique, que é importante para performance, né? As métricas mais ligadas à conversão, mas também o residual que isso deixa. Eu já estou ali em contato com o cliente, eu estou fazendo uma interação com o cliente. O que era difícil antes, agora não é. Eu posso ter a imagem no meu estilo, eu posso ter a minha composição de peça no meu estilo. E eu vou, e obviamente, a própria dinâmica do branding também precisa se adaptar para entregar. Puta, eu preciso de títulos grandes, de botões, não sei. Eu vou colocar isso na minha caixa de ferramentas de branding e essas duas coisas vão convergir. Eu posso criar 4, 5 peças instantaneamente, com imagens diferentes, com títulos diferentes, e eu posso ver qual converte melhor, ou eu posso ver qual converte melhor para cada público. Eu estava em conversas com o Google e com a Meta, e eles estavam contando em momentos diferentes, assim, hoje eles têm uma inteligência artificial nessa distribuição dos criativos, Sim. né? Mas as marcas têm uma dificuldade enorme de criar criativos diferentes para suas comunicações. Puta, hoje você consegue customizar, assim, criar para diferentes personas e ter muitas razões aqui, muitos apelos. Isso vai fazer com que a performance seja elevada, a conversão seja elevada, e ao mesmo tempo eu vou deixando, sem perder aqui a oportunidade de deixar aqueles pontinhos de percepção que vão formar o que é a marca para a pessoa. Boa. A única certeza que eu tenho é que assim, só a performance ela tende a não trazer um resultado. Ela é um vício, né? Porque você é dinheiro, dinheiro, dinheiro e ela não deixa residual. E só o branding é você ficar me olhando só para o longo prazo. Só que o mundo tá rodando aqui, então você precisa vender. A gente precisa unir essas duas coisas. Boa. Tá aí, meu caro. Eu estou impressionado com essa ferramenta e com o que vai virar esse mercado. Eu acho que é muito legal. A gente está num momento muito começando, assim, a gente não lançou oficialmente. Mas quem tiver interesse, puta, bate um papo comigo. A gente está fazendo testes aqui com alguns clientes, vida real, assim, tem tido feedbacks muito bacanas, assim, justamente por acolher as principais dores que hoje existem no processo de execução e trazer uma ferramenta que ela é viável, que consegue entregar com agilidade, com eficiência, algo que tem uma qualidade fotográfica muito bacana e um alinhamento com os meus atributos muito bacanas. Então eu não deixo de comunicar o que eu preciso em nenhum ponto de contato. E o residual é que eu construo a minha marca muito mais rápido, muito mais sólida. Boa. A gente vai colocar seu e-mail lá no YouTube, mas para quem está escutando a gente aqui nos podcasts, fala aí qual é o seu e-mail. Daniel@pupila.ai.
Vai ser um prazer aqui conversar e ter. A gente está justamente nesse momento de iteração do produto, melhoria, então feedbacks, cases diferentes, eles são super bem-vindos aqui. E minha ideia é conseguir construir uma comunidade aqui de pessoas que testam, que trocam, que constroem junto com a gente, porque acho que é assim que a gente cresce e cria um produto que é robusto e que agrega valor para todo Uhum. mundo. Acho que esse é o nosso principal objetivo aqui. Boa, fantástico. Obrigado pela sua presença, meu Pô, caro. obrigado você. Valeu, Tamo foi aí. maravilhoso. Pessoal, mais um episódio maravilhoso, fantástico aqui do nosso NPcast. Não deixe de curtir e se inscrever se você ainda não é inscrito no nosso canal. Eu preciso pedir isso aqui por conta do algoritmo sempre, não tem jeito. E compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. A nossa ideia aqui é sempre trazer assuntos dos mais variados, mas para que você cresça como liderança, se você tem um business empreendedor, para você ser um pouco mais versátil e entender um pouco mais, seja de branding, de marketing digital, de antropologia, comportamento do consumidor, enfim. Esse é o nosso objetivo aqui de uma forma simples e descomplicada. Até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Milhões. Valeu! Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.